A gente fala agora de um assunto que certamente desperta a atenção de muita gente. O ato de ver o parceiro sendo romântico ou se envolvendo sexualmente com outra pessoa ainda é algo inaceitável para grande parte das pessoas, possivelmente até a maioria delas. Mas esse modelo de relação mais convencional, a monogâmica, que é a de ter um parceiro só, principalmente depois de casados, não deixa de ser questionado também por muita gente. Afinal, a forma de amar segue passando por grandes mudanças, com os casais se redescobrindo e encontrando novas formas de relação. Seria um sacrilégio afirmar que a monogamia é algo que está com os dias contados? A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com a psicanalista e escritora Regina Navarro Lins. Ela lançou recentemente um novo livro, Sexo na Vitrine, sobre desejos e prazeres, obra que mergulha na história do mundo, que explora de forma didática como as noções de sexo e prazer foram sendo transformadas pelas novas descobertas e pelos valores morais e culturais de cada época. Seja bem-vinda. Bom dia, Regina. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, obrigada pelo convite. Regina, a gente caminha já há um bom tempo para novos modelos de relação amorosa, haja vista, por exemplo, os casais homoafetivos que, inclusive, garantiram seus direitos em lei. Mas o que mais podemos esperar levando em conta as transformações naturais pelas quais qualquer sociedade passa ao longo dos tempos, inclusive no que se refere a relações sexuais? Olha só, nós estamos no meio de um processo de uma profunda mudança de mentalidade, que quer dizer uma profunda mudança na forma de pensar e viver o amor e o sexo. Isso começou nos anos 60, 1960, com a pílula anticoncepcional, porque até então o sexo era para procriação, né? Não existia meios eficazes da mulher poder escolher se queria ter filhos ou não, né? Bom, a partir da pílula, tudo começou a mudar. Surgiram os movimentos de contracultura, movimento hippie, movimento gay, movimento feminista, toda a revolução sexual. Nós estamos nessa transição entre os antigos e os novos valores. A monogamia foi instituída há mais ou menos 5.000 anos, quando descobriram que a propriedade privada, meu rebanho, minha terra, e a mulher foi aprisionada para o homem não correr o risco de deixar herança para o filho de outros homens, né? E essa história vem vindo sempre baseada na gravidez da mulher e nesse risco à herança, né? O que acontece hoje é que os modelos tradicionais de comportamento não estão dando respostas satisfatórias e está se abrindo um espaço para o surgimento de novas formas de amar. Por que a gente está assistindo o surgimento de poliamor, relações abertas, amor a três? No momento, a grande busca é pela individualidade. Todos querem saber seu potencial a desenvolver, suas possibilidades na vida. O amor romântico, que é um tipo de amor, porque o amor é uma construção social, em cada período se apresenta de uma forma. Esse tipo de amor, ele prega a não individualidade, porque ele prega a ideia que os dois vão se transformar num só. E isso bate de frente com os anseios contemporâneos. Então, esse tipo de amor romântico, ele está dando sinais de sair de cena, felizmente. E isso não tem nada a ver com mandar flores, não. É muito importante que a gente saiba disso, senão a gente vai achar que está condenando jantar à luz de velas, levar café na cama. Tudo isso é ótimo. O que é ruim é você aniquilar as individualidades. O amor romântico prega que quem ama não transa com mais ninguém, não se interessa por mais ninguém. Ao sair de cena, que já está dando sinais disso, o amor romântico está levando com ele a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Por isso é que estão surgindo essas novas formas. Agora, é importante assinalar
que existe hoje uma grande discussão no Ocidente. A monogamia realmente é melhor que a não monogamia? Essa é uma grande questão. Você aposta também na diminuição progressiva do machismo, porque a gente ainda vive uma sociedade que resiste, em grande parte, a esses novos modelos, principalmente quando as mulheres, digamos, anunciam essa libertação. Porque, por exemplo, em algumas sociedades, essa monogamia já foi deixada de lado, mas só para os homens. As mulheres ainda precisam ter só um homem, o homem não, várias mulheres. Isso. Como é que seria É, por aqui? Pois é, o homem não engravida, né? Então, para ele, sempre foi permitido ter várias mulheres e tudo mais. O que acontece é que o machismo prejudica os homens também. Esse machismo foi instituído há mais ou menos 5.000 anos, 4.000 anos, e é quando o sistema patriarcal se instalou. O sistema patriarcal, que é o sistema do poder do homem, do poder do pai, ele se instalou, dividiu a humanidade em duas partes, homem para um lado, mulheres para o outro, determinou que as mulheres são inferiores e criou um ideal masculino, força, sucesso, poder, coragem, ousadia. Então, esse machismo vem vindo desde então, são 4, 5.000 anos de machismo, né? Que é a mesma coisa que dizer mentalidade patriarcal, né? Do poder do homem. Mas hoje acontece uma coisa, nessas mudanças todas, muitos homens já estão desconstruindo esse machismo, principalmente por perceber que o machismo também prejudica os homens. Você corresponder ao ideal de força, sucesso, poder, coragem, ousadia, nunca falhar, sempre ganhar dinheiro, isso deixa os homens exaustos. Então, a gente está participando de uma mudança que muitos homens estão deixando de ser machistas e, portanto, estão mais aptos a uma troca de prazer com a mulher, com a parceira, enfim, obter e proporcionar prazer no nível de igualdade. Agora, é importante a gente saber que tudo isso é um processo lento e gradual. Agora, é interessante também perceber que hoje a grande questão é o desejo de abrir as relações. Eu trabalho no Instagram, a quem quiser me seguir, @ReginaNavarro-Lins, eu trabalho só com as questões amorosas e sexuais. E as perguntas que eu mais recebo são essas, assim, eu quero abrir a relação, o que eu digo para o meu marido? Mas o tempo todo as pessoas que eu amo meu marido, mas eu tenho vontade de transar com outros homens. Um número muito maior, sem comparação, muito maior de mulheres pede para abrir a relação, se a gente for comparar com o número de homens. Então, as coisas estão mudando, acredito que todos devem se preparar para as mudanças. Tem gente que fala assim, mas a senhora acha que a sociedade está preparada para isso, para essa abertura das relações? Primeiro, eu acredito que daqui a um tempo, muito menos gente vai preferir ter relações abertas do que se fechar numa relação a dois. Menos pessoas vão querer se fechar e mais gente vai optar por relações múltiplas. Aí, quando me perguntam se a sociedade está preparada, eu convido o repórter para vir fazer um passeio comigo aos anos 1950, 1960. Se naquela época alguém dissesse daqui a algumas décadas a separação de um casal vai ser uma coisa natural. Nossa, ia ser um escândalo, porque a separação de um casal era uma tragédia familiar. Crianças não eram aceitas em escola se seus pais fossem separados. Várias escolas não aceitavam. As crianças eram discriminadas, a mulher era taxada. Enfim, algumas décadas depois, não mudou completamente? Então, gente, vamos entender que as mentalidades mudam, que as coisas não são iguais em todas as épocas. Regina, Ernesto aqui, bom dia. Bom dia. Como somos dois homens entrevistando uma profissional da área, né, sobre o assunto, e uma mulher, eu queria fazer uma pergunta sobre essa ótica mesmo do machismo que está em todos nós, né?
Eu estava lendo hoje mais cedo um texto que fala sobre a crise da meia-idade. Aí, quando você falou das armadilhas que o machismo arma para nós mesmos, homens, eu fiquei curioso em saber se nesse estudo, se você tem alguma informação a respeito, e se essa crise da meia-idade acomete mais os homens por todas aquelas razões, mais essa coisa impossível de você sustentar eternamente, que é a virilidade. Vai chegar uma hora que a gente vai falhar mesmo. Uns mais cedo, outros mais tarde, uns com mais frequência, com menos frequência. É um fantasma, né, que apavora com certeza todos os homens. A segunda coisa que eu queria te perguntar é esse debate que a gente está fazendo aqui sobre monogamia ou poligamia, se a gente não está muito pautado pela heteronormatividade, e como é que é feita essa discussão, compreendendo agora essa sopa de letrinhas cada vez mais ampla e que inclui várias escolhas de vida entre os LGBTQIAP+, né? Como é que faz esse debate abstraindo dessa questão de gênero? Olha só, a questão da monogamia, não monogamia, atinge os heterossexuais, os homossexuais, os bissexuais, atinge todo mundo. Eu atendo casais gays que estão discutindo essa questão. Então, é claro que para os homossexuais masculinos sempre foi mais fácil ter relações fora, porque para os homens sempre foi mais fácil, né? Então, isso atinge todo mundo. Eu não vejo assim, não atinge LGBT, atinge heterossexual, não. Eu acho que isso é uma mudança de mentalidade que está atingindo todas as pessoas, principalmente no Ocidente, em que a repressão, apesar de grande, a repressão da sexualidade é menor. Agora, a sua primeira pergunta, eu não estou me lembrando bem, qual é? Sobre se nós homens somos mais atingidos, né, por essas armadilhas aí do machismo, nessa idade que estamos aqui, eu, professor Jefferson, aí entre os 50 e os 60. São mais atingidos, sim, por conta desse ideal masculino de força, sucesso, poder, coragem, ousadia, nunca falhar no sexo. Isso é um ideal que foi criado e há milênios os homens tentam corresponder. Então, acham que na meia-idade ou mais para cima, a sua sexualidade não vai corresponder às expectativas. Essa preocupação atrapalha muito. É evidente que um homem de 60 anos não vai ter o mesmo tipo de ereção na hora do sexo, né, que tem um rapaz de 20. Mas isso não impede que o sexo seja muito bom, prazeroso para ele, para a companheira ou companheiro, né? Então, quanto mais as pessoas se libertarem dessa questão da idade, da preocupação, de achar que depois de determinada idade nada de bom pode acontecer, que tudo se deteriora. Então, quanto mais as pessoas se libertarem disso, mais prazer vão ter nessa área do amor e do sexo. Legal, o assunto é bom, a gente vai te convidar para aprofundar outros aspectos dessa relação, novas relações amorosas, sexuais, porque e o negócio é ser feliz, afinal de contas. Isso mexe com todos nós, mas o nosso tempo já está voando. Professora, escritora e psicanalista Regina Navarro Linsky, autora do livro também Sexo na Vitrine, sobre desejos e prazeres. Esse aqui é o último livro. Tô vendo. Sexo na Vitrine, e pode ser comprado pela Amazon. E eu discuto todas essas questões nele. E olha, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um prazer tê-la aqui conosco. Seja sempre bem-vinda. Bom dia e até uma próxima, então. Muito obrigada a vocês. Bom dia. Agora, 11 minutos para as 9 na tarde FM.